Ora viva, caro Rebel, e ser super bem-vindo à live número 51. Estamos há 51 semanas seguidas aqui pela SEO Wars e ser super, hiper, mega bem-vindo a mais uma SEO Wars. E agora, deixar desde já claro que esta SEO Wars não é em direto, é gravada, ok? Já só para gestão de expectativas. Estou em Krabi, este é o meu quarto, ok? Tem umas florzinhas atrás e tal. E para te dizer o quê? Que estamos perto de completar um ano de SEO Wars. Foi há sensivelmente um ano, há 51 semanas, que nós arrancámos com a SEO Wars, uma live semanal, toda a santa semana, a falar aqui sobre SEO, onde tu também tens acesso a todo o conteúdo escrito que eu acabo por agregar a cada uma das SEO Wars, ou seja, uma espécie de um resumo para tu teres acesso a tudo. Por isso, se ainda não te inscreveste, é 100% gratuito. O link está aqui na descrição, é só entrar, ok? E vou já dar um grande spoiler. Se ainda não estás dentro da SEO Wars e se porventura gostarias de estar, esta SEO Wars e a próxima vão ser bastante especiais, ok? E se ainda não estás e quiseres ter acesso a tudo aquilo que eu irei lançar, então tomai atenção, link aqui embaixo na descrição, inscreve-te 100% gratuito, não percas, depois não digas, Rui, mas tu não avisaste, não vi em lado algum. Estou a avisar agora, por isso, só já para gestão de expectativas. Então, não sei se também tiveste a oportunidade de ver o meu e-mail ontem, partilhei várias coisas sobre a minha viagem aqui pela Ásia, pontos positivos, pontos menos positivos. Não há assim pontos menos positivos, não é? Mas o feedback, o feedback tem sido brutal. Tenho recebido vários e-mails vossos a dizer que estão a gostar mais do estilo das newsletters que eu tenho enviado. Basicamente, estou a também tornar as coisas um pouco mais próximas e partilhar aqui a minha aventura. Então, sim, tem sido assim um bocado mais divertido, por assim dizer. Paralelamente a isso, dou também acesso àquilo que nós falamos hoje e algumas notícias correlacionadas com SEO. Por isso, já sabes, se quiseres ter acesso a isso, é só te inscreveres dentro da SEO Wars, link aqui embaixo na descrição, e vemos do outro lado. Agora, SEO Wars número 51. Após vários pedidos, e foram mesmo vários, ok? Houve uma SEO Wars que eu perguntei, olha, o que é que vocês gostavam de ver este ano aqui pela SEO Wars? E este foi um tema bastante repetido, que tinha a ver com Pinterest SEO. De certa forma, consigo perceber. Por outro lado, foi meio que uma surpresa. Porquê? Porque, infelizmente, ou felizmente, depende da perspectiva, ainda é uma rede social pouco utilizada em Portugal. O que é triste. Porém, eu vou partilhar hoje quais são as potencialidades dessa rede social, como é que tu consegues tirar proveito da mesma e, lá está, trazer este tráfego daquela fonte para o teu site, por conseguinte, gerares conversão, seja ele em gestão, ou seja, geração de leads, seja ele através de vendas, caso tenhas um e-commerce, por exemplo. Então, esse é um dos pontos, mas como em tudo, e aqui pela SEO Wars, eu quero arrancar da base. E a base é simples, ok? Vais ter acesso a tudo isto que eu te vou partilhar. Portanto, nada temas em relação a esse ponto, ok? Podes relaxar, não precisas ter ansiedade. Se entrares em SEO Wars, vais ver isto. Pum! Ok? Que é nada mais nada menos do que aquilo que nós vamos falar hoje, ok? E vou começar pelo primeiro ponto. Principalmente porque, imagina, há muitas pessoas que tendem a depender várias coisas. E até aí nada de errado. Porém, é importante quando tu partilhas uma determinada opinião que essa opinião seja fundamentada com base em dados. Se não, é só a tua opinião com base em nada. E em marketing digital isso é interessante, porém, se tu quiseres trabalhar numa vertente de performance, a tua opinião acaba por não valer nada se não tiver alicerçada em dados. Se tu não mostrares que por A mais B aquilo vai dar C, por exemplo. Então, eu quis começar pela base e sendo que a base é, será que efetivamente o Pinterest ainda vale a pena investir
em Portugal. Ou seja, imagina, tens várias redes sociais. Será que vale a pena eu pôr, por exemplo, o Pinterest na minha estratégia de marketing digital? Principalmente agora, em 2024. Será que vale mesmo a pena investir? Então, eu trago-te um bloco que tem a ver com o Data Reportal. Basicamente é um relatório, ele ainda não saiu, eu diria que está por dias, ok? O ano passado saiu dia 13 de fevereiro, por enquanto ainda não saiu de Portugal, mas já existe o global, ok? Mas à data da SEO Wars ainda não existe o 2024, portanto eu coloquei o 2023, mas deve estar por dias mesmo. Então, só para te dar uma noção, tu aqui consegues ver o relatório tranquilamente, ok? E, e passar e passar aqui os slides, ok? Ele tem aqui mesmo muita coisa que tu podes ver, ok? Eu deixo aqui, mas também tens o link, mas pontos essenciais para te mostrar e trazer no fundo aqui algumas estatísticas que podem ser potencialmente interessantes. Primeiro ponto de todos. O Pinterest é a sexta rede social mais utilizada em Portugal, ok? Está acima do LinkedIn, por exemplo, ou do Twitter. O que de certa forma acaba por mostrar aqui alguns pontos interessantes que é, ok, nós estamos a... Convém também que entendas quais são o tipo de pessoas que utilizam o Pinterest, ok? Em detrimento, por exemplo, do LinkedIn ou algo assim. E é importante que tu conheças bem o teu público-alvo. Por outro lado, em termos de percentagem de utilização, conta com 38,1% de utilização em Portugal. Ou seja, ainda é uma percentagem bastante grande. Depois, o Pinterest é a terceira rede em Portugal que gera mais tráfego para websites, cerca de 6,09%. Ou seja, é uma boa fonte para tu capitalizares tráfego. Entenda-se, colocas lá conteúdo e ele atrai conteúdo para dentro do teu site. Ou seja, é a terceira rede, ok? Em primeiro lugar está o Facebook. Mais uma vez, não depreendas as coisas, convém que analises relatórios e tudo mais para perceberes. Mais uma vez também te digo, tem muito a ver com a tua audiência, ou seja, é um valente, depende, lá está, se a tua audiência está junto do Pinterest ou não, como é óbvio, mas é a terceira rede, ou seja, e o Facebook também é uma coisa que nós depreendemos muito do estilo. Como eu não utilizo, o meu público-alvo também não utiliza. Não depreendas as coisas, ok? Valida, principalmente. Porque nós estamos fechados dentro de uma bolha HTML e às vezes achamos que aquilo que acontece connosco é a realidade, ou seja, é transposto para, para todos os outros, ou seja, para todas as outras pessoas que correspondem ao nosso público-alvo. E que não é verdade, ok? Depois, eles também têm aqui uma coisa interessante, que eu deixei aqui o print, que é o facto de, em termos de audiência potencial com anúncios no Pinterest, eles permitem tu chegares a 2 milhões de pessoas. 2 milhões de pessoas é ainda um número considerável, ou seja, é mesmo muitas pessoas. E um ponto também interessante que estive a ver e que tem a ver com esta questão aqui do Pinterest é que, de facto, eles criaram agora umas novas parcerias para aumentar o portfólio de anúncios. Ou seja, eles criaram uma parceria com o Google em que, em alguns casos, tu vais conseguir também imprimir display no Pinterest, proveniente do Google. Não sei como é que isso está assim em termos práticos. Li essa notícia, é uma coisa recente, não sei como é que está em termos práticos, mais uma vez digo, mas pronto, é uma validação de que a rede não está morta, muito pelo contrário. E mais uma vez te digo, é a sexta rede social mais utilizada em Portugal. Portanto, punha os olhos nisso. Não estou a tentar-te vender algo, ok? Porquê? Porque principalmente é importante que tu tenhas isto em consideração, que é, antes de nós conseguirmos ver como é que vamos tirar proveito da rede, otimizações e tudo mais, lembra-te, eu não te quero dar trabalho. Trabalho no sentido de, ok, ele falou que o Pinterest era porreiro, vamos já começar a implementar. Não faças isso, ou seja, não é pelo facto de eu te estar a dizer uma coisa que tu tens que assumir como uma verdade absoluta. Isto porquê? Eu não tenho contexto do teu lado, ou seja, eu não sei se és um serviço, se és um blog, se és um site de notícias, se és uma loja online, não faço ideia. Não sei quantas pessoas é que trabalham contigo, ou seja, não sei se é só uma pessoa, se são 10 pessoas, 100, não faço ideia. E ao colocares isto, vais ter que colocar taxa de esforço. Ou seja, alguém vai estar encarregue por fazer toda a estratégia que eu te vou passar.
Não sei se é prioritário. E isso é um ponto que tu tens de ter em consideração. Ver, é prioritário? Sim, não, talvez. E analisares. Não tomes isto como uma verdade absoluta de estilo, pum, vamos todos a correr por ali. Estilo uma espécie de objeto brilhante. Vou-te passar uma oportunidade. Nem toda a gente tem que agarrar essa oportunidade, ok? É só para deixar isso claro. E podes não pegar nisto este mês, mas se calhar daqui a 3 meses pegas e está tudo ok, ok? Vais ter a SEO Wars disponível. Podes ver, tens acesso às minhas notas, portanto, está totalmente tranquilo em relação a isso, ok? Respira, está tudo na boa. Um ponto também bastante importante é, por norma, tende a associar este tipo de estratégias muito mais a lojas online. Contudo, não é exclusivo, ok? Não é do estilo. Pronto, ok, mais uma vez, ele disse, isto é só para lojas online, eu tenho um serviço, esquece. Não é isso, ok? Só que existem determinados verticais, ou seja, determinadas áreas de negócio, que o Pinterest consegue tirar mais proveito do que outras, ok? É só nesse aspecto. Imagina, és um escritório de advocacia. Se calhar o Pinterest não é o melhor sítio. Porém, pode gerar tráfego, mas não vai, se calhar, gerar tanto como se tu trabalhasses numa loja que vende vestidos de noiva, por exemplo. Ou seja, só para ter esse ponto em consideração. Agora, depois desta breve introdução, para tu teres aqui acesso a estes elementos, vamos perceber efetivamente como é que conseguimos tirar o máximo proveito do Pinterest, ok? Porque existem várias formas de tu conseguires tirar. Primeiro ponto de todos, isto é algo que é comum a muitas redes sociais, Facebook, Instagram, por aí vai, ok? Twitters da vida, LinkedIns, todas elas têm esta vertente, o Pinterest não é exceção. Que é o facto de, primeiro, existe a página do Rui, ok? E existe o perfil do Rui. São coisas distintas. Entenda-se. Um perfil é para uso pessoal, uma página é para uso de negócio. Ambas podem ter o mesmo nome, que é o meu caso, ok? Seria a página do Rui. Porquê? Porque é a marca pessoal. Mas imagina que eu tinha uma outra marca, estilo 123 Bandalei, por exemplo, que é das águas, que eu tenho aqui. Um, Imagina que isto é um hotel, ok? Isto iria ter sempre uma página, ou seja, irias abrir uma página no Pinterest de negócio, ok? Já te vou mostrar como é que podes fazer isso, mas, paralelamente a esse ponto, eis aquilo que eu quero que tenhas em atenção, que é o seguinte. Rui, nunca mexi no Pinterest, então vais criar uma página, ok? Associada a uma página tens um perfil, que é o teu perfil, é a título pessoal, ok? Página, título de empresa, título de negócio, ok? Se vais fazer isto para um site, lembra-te sempre que vais ter que ter aqui a vertente de negócio montada, ok? Rui, eu já tenho o Pinterest, já criei isso no tempo e no espaço, até utilizo, mas é a título pessoal, ok? Ótimo. Mas eu tinha utilizado aquele título pessoal, mas dei o nome da marca que eu estou a utilizar, do meu site, ok? Existe também a vertente de tu conseguires converter um perfil para uma página, ok? Existe essa forma. Basicamente, o que vai acontecer é nada mais, nada menos do que isto. Dá-me só um segundo para eu te conseguir mostrar. Então, o primeiro ponto de todos é este. Dentro da SEO Wars vais ter um link que vai cair aqui. E basicamente tu podes e deves criar. E agora ele está-me a querer abrir aqui. Mas pronto, tu consegues criar esta conta, ok? Criares uma conta de empresa e ele está-me a forçar que eu porque eu já estou logado, não é? Mas basicamente vou-te mostrar aqui, ok? Pronto, torna-se mais fácil. Então tem aqui o link para tu criares a conta de empresa. Vais ter que criar com os teus dados de negócio e por aí vai. Se já tens uma página, ou seja, se já tens um perfil, desculpa, que é o meu caso, tenho um perfil em título pessoal, ok? Tu podes clicar aqui e converter o teu perfil para conta, ok? E está tudo ótimo em relação a isso, não tens que te preocupar com mais nada. O processo é super simples, ou seja, é super prático numa ótica de vais colocar lá os teus dados, a tua data de nascimento, password, e-mail e por aí vai. Transformas aquilo num perfil para uma página, se já for o caso, se não, arrancas diretamente com uma página de empresa. Super simples. Porém, existe só um único elemento que eu quero que tenhas em consideração, que é quando tu vais abrir uma página de Pinterest, ele vai-te pedir do estilo, olha, entendo que queiras criar uma página nova, porém, esta página é sobre o quê?
e tu vais ter que listar alguns tópicos. No fundo é para ele conseguir ter contexto sobre, ok, esta página que tu estás a criar é sobre estas temáticas. Idealmente deves de picar entre 3 a 5 temáticas. Não piques mais do que isso porque vai-te prejudicar. Porquê? Quanto mais tópicos tu fores alicerçando ao teu perfil, mais disparo vai ser, ou seja, vai ser mais genérico, o que significa que não é top para ti, não é porreiro para ti. Então, o ideal seria tu centralizares entre 3 a 5 e foca-te no nicho que tu queres falar, ok? Mais uma vez, se não tens clareza nisto, não faças a correr, ok? Isso pode prejudicar. Agora, este é o primeiro ponto de configuração. Muito antes de entrarmos na vertente de otimização propriamente dita. Temos isto. Depois de teres isto e teres a tua conta validada, é importante que tu tenhas em consideração um outro elemento, que é nada mais nada menos do que isto. Ou seja, nós temos um tópico chamado Rich Pins. Ok? O que é isto? Basicamente é uma funcionalidade dentro do Pinterest que te permite sincronizar automaticamente a informação do teu site com o Pinterest. E isto só está válido dentro das contas de empresa. Por isso é que eu te disse, primeiro ponto, cria uma conta de empresa. Depois vais ter de fazer isto, ok? Dentro destes Rich Pins, eles estão divididos em 3 secções, ok? E essas 3 secções são nada mais nada menos do que estas. Pins de receitas, ou seja, imagina que tu tens um blog ou um site de receitas, é literalmente isso. Ou seja, vais poder adicionar títulos, tamanhos das doses, tempos de cozeduras, classificações, essas coisas todas. Paralelamente a isso, tens pins de artigos. Imagina, se tiveres um blog, algo dentro desse estilo, são artigos normais, ou seja, ele vai o título, vai a descrição do artigo, quem é que publicou, ou seja, é literalmente igual a um artigo de blog, ok? Ele vai sacar essa informação toda. E por último, mas não menos importante, tens pins de produtos. Ou seja, se tens uma loja online, basicamente vais conseguir agregar essa informação toda, como os preços mais atualizados, a disponibilidade, a informação sobre o produto, e tudo isso vai indiretamente do PIN. Qual é que é a vantagem disto? A principal vantagem disto é o facto de sempre que tu colocas algum conteúdo, ele está sincronizado. E, por exemplo, principalmente em produto ou serviço, por exemplo, em que tu possas mudar preço ou disponibilidade ou algo assim, ele atualiza. Ou seja, aquilo que tu mudares no teu site, ele vai refletir-se no Pinterest automaticamente. Ou seja, não tens de te preocupar com isso. Agora, vem aquela parte de, sim senhor Rui, percebi, tudo ótimo em relação a isso, porém, como é que eu aplico? Então, basicamente o que acontece é tão simples quanto isto. Não há um melhor caminho, ok? É só para deixar isso claro. Mas eu vou-te deixar aqui um link que tem literalmente o passo a passo, ok? Eu faço com o RankMath, porém o Yoast funciona da igual forma. Ou seja, ele funciona exatamente igual. Não tens que te preocupar com nada em relação a isso. A única coisa que tu vais ter que fazer é isto. Vais ter que verificar a tua conta de Pinterest. E dentro do RankMath é tão simples quanto isto. Vais ao RankMath, na lateral esquerda, clicas em General Settings, depois Webmaster Tools, vai-te lá aparecer vários sítios, desde o Bing, Yandex, por aí vai. Entre eles vai-te aparecer também o Pinterest. Ou seja, ele vai-te aparecer esta opção aqui da verificação do ID. Ele diz-te como é que tu consegues fazer isso. Basta só clicares aqui onde diz Pinterest Account, clicas, ele saca-te o código HTML, tu copias para ali e está feito, ok? Guardas e está super tranquilo. Rui, como é que eu faço? É só entrares aqui dentro deste link que eu tenho aqui. Oi, desculpa. Este linkzinho que eu tenho aqui, ok? Do RankMath. E basicamente o que ele te vai fazer é, ele vai-te abrir o passo a passo e não tens que te preocupar com mais nada, ok? Lá está mesmo descrito o passo a passo disso tudo. Então, esta é a primeira parte, ou seja, os primeiros 2 blocos que são mais técnicos, ok? Que tudo aquilo que eu te vou dizer daqui para a frente só vai fazer sentido se tu executares estes primeiros 2 passos. Caso contrário, não vais conseguir tirar o máximo proveito, portanto, não é porra para ti. Só já para deixar isso claro e de uma forma assim efetiva é isso, ok? Respiramos, estamos bem, está tudo ótimo em relação a isso, bora. Então agora vamos para a vertente das otimizações, porque de facto, ok, até agora ainda não vimos muito correlacionado com SEO, ou dizendo quase nada, ok? Mas entramos agora.
Então, primeiro ponto de todos. Eu tracei isto por passos, ok? Não vais saltar etapas, já sabes. Vais fazer isto bloco a bloco, ok? Prometes? Estamos juntos? Bora. Então, primeiro passo de todos que eu quero que tu tenhas em consideração é isto. Tu vais dar um nome à tua página. Por exemplo, eu dei-te aqui alguns exemplos. Rebellion, Lich Garden, Moto 3 Tempos. Todos eles são páginas, ok? Mas eu quero que tu tenhas isto em consciência, que é, eu quero que tu identifiques dentro da tua página, ou seja, daquilo que tu vais falar no Pinterest, eu quero que tu identifiques ali entre 3 a 5 tópicos principais que tu vais abordar. Porquê? É muito importante que tu tenhas isto em consciência porque vai estar ligado à vertente de SEO, ok? Não podes fugir disso, que é o facto de palavra-chave. Eu preciso que tu saibas quais são as palavras-chave. E se nós olharmos, por exemplo, Rebellion, eu pus comunidade de SEO. Lich Garden, temos plantas artificiais. Moto 3 temos acessórios para motas e motas novas. Ok? Isto são tópicos que tu podes pegar e associar ao nome da tua página. Porquê? Porque isso vai fazer com que, quando alguém procurar por termos mais amplos, o teu perfil, a tua página, apareça. Concordas? Só que para isso, tu tens que os identificar a priori. Então é um trabalho de introspeção de que, olha, o meu negócio é sobre isto. Pum. 3 a 5 tópicos, ok? Porque tem limite de caracteres, portanto vais ter que andar ali à volta. Lembra-te, estrutura é sempre esta. Nome da empresa, ou seja, nome do teu negócio, nome do teu projeto. Tem ali Rebellion, espaço, IFAN, palavra-chave, comunidade SEO, Lich Garden, pum pum pum, plantas artificiais. E é assim, ok? Então, esse é o primeiro ponto que eu quero que tu tenhas em consideração. Óbvio que, imagina, tu podes dizer assim, eu tenho que pensar. E o pensar é, por exemplo, tenho um blog sobre lifestyle, ok? É possível que pense em alguns nichos específicos. Imagina, como moda, beleza, saúde e bem-estar. Por isso, escolhe pelo menos alguns tópicos dentro destes blogs, ou seja, quando tu estás a pensar sobre isso, para tu adicionares ao nome. Por isso é que é importante que tu tenhas esse contexto, ou seja, tu vais falar sobre o quê? E no meu caso é uma comunidade SEO. Ótimo, então eu já sei, ok? É isso. Podia pôr cursos de SEO. Ou seja, tinha que fazer pesquisa de palavra-chave para ver as que tendencialmente eram mais interessantes para mim. Mas uma coisa é certa, se tu quiseres afunilar, não te foques única e exclusivamente no volume, foca-te naquilo que é o mais importante para ti. Lembra-te sempre daquele exemplo que eu dou do Lamborghini Urus. Comprar Lamborghini Urus tem 10 de volume de pesquisa. Contudo, o carro custa 300 mil euros. Não queres aparecer? Se tiveres aquele carro para venda, tenso. Ok? Mas pronto, deixo isso ao teu critério. Então já temos esses tópicos que tu queres aparecer, ok? São tópicos. Respira. Agora, eis o ponto que eu quero que tu faças. Já tens isso, associas ao teu nome. Fechado. Tarefa está fechada. Próxima tarefa. Eis o que eu quero. Preciso que tu listes 5 palavras-chave, ok? 5 palavras-chave dentro daqueles tópicos, ok? Dentro daqueles tópicos eu quero que tu arranjes 5 palavras-chave. Ou seja, lembra-te, tu definiste entre 3 a 5 tópicos, ok? E para cada um deles eu quero que tu identifiques 5 palavras-chave, ok? 5 palavras-chave. Porquê? Porque para cada uma desses tópicos eu quero que tu cries boards, ou seja, quadros. Quadros são, pensa assim, são pastas que vão falar sobre aquele tópico. Ou seja, imagina, eu tenho a minha página que é sobre comunidade SEO. E eu vou falar sobre vários tópicos. SEO on page, SEO off page, ChatGPT, por exemplo. Vou falar sobre auditoria de SEO. Vou falar sobre technical SEO. Já tenho aqui 5 tópicos, ok? Cada um deles é uma pasta que dentro do Pinterest se chama board, ou quadro, ok? E esse é um ponto importante. Porquê? Porque para tu concluires esta tarefa, certifica-te que estás a incluir de uma forma natural pelo menos 2 daquelas palavras-chave nos títulos dos teus boards e pelo menos 5 palavras-chave nas descrições destes novos quadros. Ou seja, sei que isto pode parecer meio confuso, mas eis o que eu quero que tu faças. Tu vais fazer o seguinte, vais criar 5 novos boards, que são 5 novas pastas. Cada um deles
que tu vais fazer é, tu vais-lhe dar um nome e vais-lhe dar uma descrição, ok? Para cada nome, o nome vai ter aquela palavra-chave, mas na descrição eu quero que tu incluas palavras-chave para agregar o máximo de contexto àquele board. Por exemplo, se eu te vou falar num board de SEO on page, palavras-chave possam estar dentro da descrição. Pesquisa de palavra-chave, headings, title tags, meta descriptions, plugins de SEO. Ou seja, todas estas 5 palavras são palavras-chave que estão associadas ao tópico base de SEO on page. Compreendes? Então, basicamente, esse é um exercício que tu vais ter que fazer. E vais escrever essa descrição. Nessa descrição, serve principalmente para aumentar contexto para que o Pinterest saiba este board é sobre aquilo, não pode ser sobre outra coisa qualquer. Então, aqui, basicamente, o que nós temos é nada mais nada menos do que o seguinte. Eu quero que tu cries 5 boards, ok? Aqui tem uma gralha, eu já vou mudar, não te preocupes. Crias 5 boards, identificas 2 a 3 keywords de target, ok? Para cada um dos boards. Depois identifica as 5 palavras-chave para a descrição, escreve o título, escreve a descrição. E está feito, ok? Esse é o primeiro passo que tu tens de fazer. Para quê? Para montares a casa dentro do Pinterest, ok? Está tudo certo em relação a isso? Na boa. Respira, está tudo tranquilo. Agora, eis uma dica que eu quero te dar, que é o seguinte. Isto é uma rede social, ok? Tu podes agilizar o processo. Tu crias este passo, ok? Mas se tu quiseres crescer mais rápido a tua conta de Pinterest, uma das coisas que tu podes fazer é procurar diversos group boards. Ou seja, tu podes criar boards que são partilhados, ou seja, que são feitos por grupo e que permitem que dentro daquele board as pessoas adicionem lá pins, ou seja, publicações de cada um deles. Qual é que é a ideia? A ideia é esta. Se tu quiseres gerar mais tráfego e começar a ter essa tração, o ideal é que tu encontres pelo menos 50 boards partilhados que sejam relacionados com o teu tema, ok? Porquê? Porque aí o que tu vais fazer é, tu vais entrar dentro desses group boards e vais progressivamente partilhando os teus pins, o que vai fazer com que tu chegues a uma audiência maior. Se despertas interesse, geras tráfego para o teu site. E essa é uma das formas de tu conseguires crescer mais rapidamente. Isto é um processo que demora tempo, principalmente porque vais ter que encontrá-los, vais ter que requisitar acesso a esse group board e depois vais ter que publicar. Tudo isto leva tempo, ok? Mas se tu conseguires 50 boards partilhados, te garanto que vais ter uma bela de uma atração de tráfego dentro do teu site. Lembrando também de uma outra coisa. Aqui ainda estamos no primeiro passo, mas o Pinterest não é diferente de outro tipo de estratégias de SEO que já partilhámos aqui pela SEO Wars. Ou seja, principalmente correlacionado com SEO off-page. Ou seja, nesse sentido, tenta sempre, quando tu fores desenvolver este tipo de estratégias, atrelar ao máximo o teu link do Pinterest a outros locais onde tu já fizeste links, principalmente em perfis ou diretórios ou algo dentro desse estilo. Porquê? Lembra-te, são sempre referências externas para o Pinterest e ele vai ganhar autoridade. Ao ganhar autoridade, tu vais ter maior capacidade de gerar tráfego. Basicamente é exatamente igual ao mesmo ponto do teu site, ok? Sem tirar nem pôr, portanto, tens de te preocupar com isso. Agora, segundo passo, ok? Nada de novo, mas muito associado a esta vertente do Pinterest. Então, basicamente, no segundo passo, eis aquilo que eu quero que tu faças. Olha sempre para, e podes recorrer a uma SEO Wars que eu tenho sobre SEO para imagens, e lá está muito em detalhe isto, mas um dos pontos que eu quero bater novamente nesta tecla, e que é mesmo muito importante, é o facto de a imagem por si só, o fecheiro da imagem, o ponto .jpeg ou o ponto .png, ou o que seja, esse fecheiro que está alojado no teu computador, ele pode ser cravado com metadados. E para cravares esses metadados, podes utilizar ferramentas como o Adobe Lightroom, o Adobe Bridge. Existem diversas ferramentas de edição de fecheiro EXIF, ok? Tu podes procurar na internet e encontrares editores destes fecheiros online, tranquilamente, mas pontos que eu quero que tu mexas. Morada, cidade, distrito, código postal, e-mail, site, headline, descrição, keywords e autor.
Personaliza isto no teu fecheiro, no fecheiro que está dentro do teu computador. Porquê? Isto vai-te dar maior contexto ao fecheiro. E se tu estás a dar maior contexto ao fecheiro, o Pinterest também vai perceber isso e vai te ajudar a indexar de uma forma melhor. Principalmente para quem tem negócios locais, isto é fundamental, ok? E isso leva-me ao terceiro passo, que é o seguinte. No terceiro passo deste ponto é um complemento do segundo, que é o seguinte. No Pinterest tens uma opção de geotagging que de raiz não está habilitada, tu vais ter que a habilitar, mas basicamente é, se tu fizeres o passo 2, como eu te expliquei, ou seja, editares o fecheiro EXIF da tua imagem, tu já lhe estás a cravar metadados. E metadados esses também que tinha lá a morada e tudo mais, ok? Perfeito em relação a isso. Agora, quando tu submetes o PIN, depois editas, ao editares, tens uma opção que diz lá, descrição. Nessa descrição convém que tu adiciones também a localização que tu queres, adiciona também a categoria, ok? E coloca a opção de map que tem lá, ok? Pica a opção de ligares, ou seja, coloca on, ou seja, no sentido de tu adicionares uma localização àquele pin em concreto. Isto, mais uma vez, volto a referir, torna super importante, principalmente pelo elemento de se tu fizeste o segundo passo da forma correta, isto só vai dar ainda mais ênfase para tirar contexto e perceber da melhor maneira como te anexar a determinada região. Para quem tem negócios locais, isto é mel, aproveita, é mesmo muito, mas mesmo muito importante que tenhas isso em consideração para tirar o máximo proveito, ok? É literalmente para tirares o máximo proveito da ferramenta e lembra-te, até agora tudo é grátis, ou seja, não te disse para tu investires um cêntimo que seja. O único investimento que vais ter de fazer é de tempo. E isso volta ao primeiro ponto da SEO Wars, que é priorizar. Percebes se efetivamente o Pinterest é uma prioridade para ti neste momento. Porque eu não quero obrigar ninguém, ok? Esse é um ponto-chave que tu deves ter em consideração. Posto isto, tenho mais dois elementos antes de potencialmente me ir embora desta SEO Wars, ok? Mas para tu veres com muita calma. Então, o que é que acontece? Acontece aqui uma coisa porreira que é o seguinte. Até agora nós vimos elementos que tu podes executar numa forma de otimizares o teu trabalho. E essa otimização não é nada diferente, se pusermos em perspectiva, da tua otimização que deverias ter no teu site. Porquê? Só estamos a agregar o máximo de contexto às imagens, ok? Tanto ao fecheiro da imagem em si, como à descrição quando tu publicares o PIN. Ou seja, fizeste pesquisa de palavra-chave, sabes quais são as palavras-chave que podes e deves utilizar. Lembrando também uma coisa, ok? Na descrição, no Pinterest, não existe o conceito de keyword stuffing. Ou seja, aquele ponto de tu teres que balizar um bocado a densidade de palavra-chave. Não existe isso. Porém, lembra-te uma coisa: é uma rede social, é de pessoas para pessoas. Se tu enches aquilo de palavra-chave e não há um texto, não há uma coesão textual, também é a tua marca que fica assim meio que estranha aos olhos do teu potencial cliente, que é, que raio é isto? Então, tenta equilibrar sempre as coisas. Porém, lembra-te que o mais importante é pesquisa de palavra-chave, criar conteúdo que dê para interpretar o contexto, não só o utilizador como a ferramenta em si. Há coisas que não se vêem e essas coisas são metadados. Personaliza ao máximo, por favor, ok? Isso é fundamental, principalmente se tens um site, isso vem diretamente do teu site ou pode ser acrescentado externamente depois. Um, tem isso super, hiper, mega em consideração, ok? Dando este destaque e que é para as pessoas assim meio que acalmarem depois deste cacetadão que eu dei nestes pontos todos, nestes três pontos, mas vou passar para um elemento que tem a ver com a vertente de automation, ou seja, tu conseguis automatizar processo com o Pinterest. Imagina, isto é mais avançado, ok? Mas eu vou-te dar assim algumas ideias para tu perceberes o que é que tu podes fazer, ok? Depois a forma de tu materializares isto. Podemos bater umas bolas, posso-te ajudar, mas isto já é mais avançado. Eu não quis complicar assim tanto, mas pelo menos dar-te a ideia de que tal é possível fazer, ok?
para tu conseguires fazer isto, em termos de automatização, qual é que é o principal propósito de tu automatizares isto? A ideia é esta. Imagina o seguinte. Tu fazes um pin, ok? Tu lanças um conteúdo para dentro do Pinterest e a partir do momento que tu lanças para dentro do Pinterest, a ideia é que aquele conteúdo seja disseminado por vários locais, ok? Só que, imagina, tu podes fazer isso manualmente, que é o facto de, ok, eu pego naquilo, partilho no Facebook, depois partilho no Instagram, depois partilho não sei onde, ou seja, isso é tudo muito bonito, mas imagina, se calhar tu fazes isso uma semana e depois tens mais coisas para fazer. Há formas de tu agilizares isto, ou seja, de tu automatizares este processo, ok? E como é que tu vais conseguir executar isso? Nada temos. Existem várias ferramentas. Primeiro, não há uma que é melhor que a outra, ok? Tu só tens de ver qual é que se enquadra no teu budget, qual é que se enquadra na tua expertise e escolheres aquela que para ti faz mais sentido, ok? Existe o IFTTT, ok? Vou só partilhar o meu ecrã para ser mais fácil tu veres, mas existe este que é o IFTTT, ou o Make, por exemplo, que era o Integromat. Tens o Zapier, tens o N8N, ou seja, existem várias ferramentas. Basicamente, estas ferramentas são de marketing automation, entenda-se. Tu vais-lhe pedir para ele executar uma determinada sequência de ações e ele vai, mediante um gatilho, que no caso é a publicação de um pin, ele vai replicar aquela sequência toda que tu montaste, ok? E isso é fácil de fazer na teoria, na prática é um valente depende principalmente de ti, ok? Mas, parte boa, faz isto uma vez e está feito, ok? Pronto. Imagina, a ideia é, sempre que um pin novo entra num determinado board, tu podes, por exemplo, automatizar em que no Pocket, na aplicação que se chama Pocket, ele gravar aquilo para ver mais tarde, ok? Ou, por exemplo, cria uma entrada no Delicious. Por exemplo, ou cria uma linha nova num Google Sheets. Tudo isto é passível de ser feito e há 500 mil formas de tu conseguires incluir isto. Por exemplo, criar um novo post no WordPress grátis ou criar um novo post no Blogger. A ideia é tu perceberes aqui que tu consegues disseminar aquele conteúdo do Pinterest por vários sítios. E esses vários sítios vão trazer um link, imagina, do Blogger para o Pinterest. E a ideia é que tu começas a criar uma rede à volta do Pinterest assente em domínios muito autoritários e que vão fazer com que a tua página de Pinterest e que os teus pins comecem a ganhar cada vez mais autoridade. Ou seja, isto é numa ótica de SEO of page, ok? Isso vai gerar mais tráfego, por conseguinte vai gerar também tráfego para dentro do teu site, ok? A ideia é esta. Só que existem aqui vários elementos que tu podes ligar. Eu dei-te poucos, ok? Mas existem mesmo muitos. Tu podes procurar tranquilamente. Mas imagina, não só esta ligação pode ser feita através de links, ou seja, tu, por exemplo, o exemplo que eu te dei ali, sempre que tu lanças um pin para dentro de um board, crias uma linha nova dentro de um Google Sheets, ok? E tornas aquele Google Sheets público, ok? Para quê? Para ele indexar. Esse é o objetivo. Só qual é que é a ideia? Essa é uma das formas. Mas podes fazer outras formas, que é a estratégia em si, ok? Chama-se stacking, que basicamente é tu pôres camadas em cima de camadas em cima de camadas. E existe dentro desse conceito de stacking uma coisa chamada embed, que basicamente é tu embedares, ou seja, tu embutires algo dentro do teu site. Vou dar um exemplo. Imagina que tu abres um Google Sites, ok? Que é um site gratuito da Google assente num domínio.google.com, ok? Tens um domínio hiper mega autoritário. Como é que eu faço um embed de alguma coisa? Eu posso pegar no meu Google Sheets e colocar o meu Google Sheets dentro do site do, do Google Sites. O que é que isso vai fazer? Vai fazer com que é quase como se fosse um link, ok? Só que qual é que é a vantagem disso? É que dentro daquele Google Sheets tem 500 mil links metidos lá dentro. Ou seja, toda a autoridade que vai do Google Sites vai ser diluída para os links que estão dentro do Google Sheets. Eu sei que potencialmente posso ter dado um nó, mas está aqui tudo descrito, ok? Paralelamente a isso, isto já é mais avançado. Não faças este tipo de estratégias diretamente para o teu site, ou seja, monta esta tua rede à volta do Pinterest, que é potencia o Pinterest para que ele traga tráfego para dentro do teu site, ok?
Se procurares na net por stacking ou stacking SEO, tu vais conseguir ver várias estratégias em relação a isso, ok? É só para te deixar esse ponto aí em mente. Paralelamente a isto, dizer também o quê? Que é, tu podes aumentar a velocidade com que tu estás a tirar o máximo proveito do Pinterest. E o que é que eu quero dizer com isto? Quer dizer que, imagina, esta estratégia é um bocado mais dark, ok? Aquilo que eu te vou mostrar. Se bem que é que eu partilhei ainda agora também o é, mas pronto. Podes adicionar isto à tua rotina, ok? Para imprimir velocidade à estratégia do Pinterest. Que é o quê? Antes de tu meteres um pin novo, ou seja, se criares um pin e associares ao teu board, deves seguir esta sequência, que é interage com 8 pins de outras pessoas. Isto vai fazer com que o teu perfil também seja visto, ou seja, a tua página seja vista em outras contas, ou seja, comenta e por aí vai, ok? Nunca envies pins de outros para as tuas redes sociais, ou seja, nunca partilhes pins de terceiros nas tuas redes sociais, nunca faças isso. Depois, faz pin de outros, ok? Mas relacionados com coisas que estejam interligadas ao teu interesse. Ou seja, por exemplo, imagina, se eu estou a olhar numa ótica de SEO, eu vou identificar pins que possam ser interessantes dentro daquela temática de SEO, porém que não façam concorrência a mim. Ou seja, eu não vou fazer pin de outro conteúdo de SEO que esse conteúdo venda a uma comunidade, por exemplo, ou um curso de SEO. Porquê? Porque está a entrar diretamente em concorrência comigo, não faz sentido isso. Por outro lado, lembra-te de uma coisa que é, sempre que tu fazes pin de terceiros, tomem atenção que aquilo que tu estás a agregar ao teu board é quase como se fosse tipo carimbado com o teu selo. Ou seja, tu estás a validar que aquele conteúdo é útil e é interessante. Por isso, toma também em consideração esse ponto, que é não faças pin a tudo quanto vês à frente. Porquê? Porque às vezes aquele conteúdo pode não ser relevante, pode passar informações que não são as corretas, ahm, e no fundo tu estás a validar, ou seja, a tua marca está a validar isso, por isso toma atenção, ok? Ahm, Depois, podes mandar para o Twitter os teus pins. Ou seja, sempre que fazes um pin, partilhas no Twitter. Ok? Isto porquê? Porque, lá está, lembra-te, este tipo de rotinas vai-te ajudar a que tu comeces a ganhar mais exposição no teu Pinterest. Por outro lado, algo que eu também já mencionei, todo este tipo de estratégias, principalmente de disseminares para o Twitter e por aí vai, é pelo facto de tu estares a aproveitar outras redes para criar links para a tua, ok? E isso é um ponto interessante e também pelo facto de, se tu tiveres menções sociais, mais uma vez, está a dar reforço positivo para que aquele conteúdo seja validado, logo acaba por ganhar maior primazia, ok? O Pinterest não é só tu colocares lá conteúdo, ok? Não é só colocares lá conteúdo. Tudo isto, eu sei que é uma overdose de informação, ok? Mas tu tens diretamente na SEO Wars. Já lá está disponível nesta altura, portanto, tu podes entrar dentro da SEO Wars, é só clicares aqui no link abaixo nos comentários, entras 100% gratuito, entras dentro da tua área de membros, consegues ver lá a live número 51, tudo aquilo que eu falei está lá descrito, tu consegues ver tranquilamente. Há alguma coisa que tu tenhas dúvidas, coloca nos comentários, terei todo o gosto em ajudar-te e espero que tenhas gostado da SEO Wars, espero que tenha agregado valor. Mais uma vez digo, sei que é muita informação, tu vais poder ver isto com muita calma, também vais poder consultar as minhas notas, que tem lá o passo a passo que tu deves fazer, e dessa forma tu vais conseguir tirar o máximo proveito do Pinterest. Lembrando, ok, que estamos a entrar na reta final, ok, de completar um ano de existência aqui da SEO Wars. Vou trazer muitas novidades. Próximo SEO Wars, número 52, sobre Topical Map, ok? Se fosse a ti, eu vinha, ok? Eu iria ver a live número 52. Fazemos um ano de SEO Wars, é mesmo muito e muito importante para mim este marco. Agradecer-te o facto de estares aí há 51 semanas seguidas, quase na 52ª semana consecutiva por aqui. Agradecer-te. Se ainda não subscreveste o canal, subscreve. É um gosto ter-te aqui deste lado. Faz like se gostaste da SEO Wars e alguma coisa, vemo-nos por aí. Se quiseres acompanhar a minha epopeia pelas redes sociais, já sabes, segue-me no Instagram. A minha epopeia pela Ásia é lá partilhada pelos stories.
alguma coisa, envia-me mensagem, e-mail, terei todo o gosto em falar contigo. Um forte abraço, uma excelente semana e obrigado por estares aí. Vemo-nos na próxima segunda às 8 da manhã. Até já.